Prevista agora. Segunda atividade da manhã de hoje, na verdade. Obrigada mais uma vez por estarem com a gente nesse momento. Com essa atividade, nós vamos encerrar a programação prevista para a Semana Pedagógica. Foi uma semana com muitas possibilidades, muitas discussões, foi muito produtiva. Uma semana aberta não só para os docentes, mas para toda a comunidade do IFE. Então nós tivemos participação de docentes, de servidores administrativos, de colaboradores. Nós temos hoje mais de 400 participações registradas na semana pedagógica, né? E aí eu queria lembrar a todos que essa semana ela foi organizada de forma coletiva. Os temas todos foram sugeridos pelos colegas da instituição. Esse tema especificamente de hoje, aposentadoria, foi sugerido por Fatinha no Fórum de Gestores, por exemplo, né? E eu, assim, nós estamos muito felizes com a participação, até porque foi uma semana que alguns colegas estavam também envolvidos com aulas, porque os cursos integrados, eles estavam com um calendário, né, contínuo, não tiveram essa semana de virada que os cursos semestrais tiveram. Então, estavam envolvidos com aulas, estavam envolvidos com os conselhos dos integrados, que aconteceu também nesse período. E ainda assim, hoje eu acho que a gente tem cerca de 600 e poucos servidores, 400 registros de participação, é algo muito significativo para a nossa instituição, né? Então, agradeço a todos que participaram da organização e que participaram do evento. Vamos então dar início. Nós vamos compor a mesa. O tema é aposentadoria, que é um tema que todos nós temos muito interesse. Na organização, os colegas colocaram que não é uma análise individual, mas é um panorama. A gente vai tentar se identificar e tirar as nossas dúvidas de uma maneira geral. E eu vou convidar para compor a mesa, que vai participar como mediadora dessa atividade, a Aline Naquete Chalita Falquer. Aline, muito obrigada. A Aline é bacharel em Ciências Econômicas, mestre em Economia Empresarial, tem 31 anos atuando na gestão de pessoas do Instituto Federal Fluminense e teve 8 anos como pró-reitora de gestão de pessoas da nossa instituição. Também convidamos para compor a mesa a nossa colega Joelma Vieira de Lima. Bem, Joelma? Joelma é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário, mestre em Engenharia de Produção e teve 24 anos atuando na gestão de pessoas da nossa instituição. Podem sentar, Joelma, fica à vontade, obrigada. Nossa colega aposentada, que eu acho que está sempre aqui com a gente. Também convidamos Sabrina da Conceição, bacharel em Fisioterapia, mestre em Educação Profissional e Tecnológica, Sabrina Bonzi, como ela é mais conhecida. É aluna especial do Programa de Doutorado em Cognição e Linguagens da UENF, tem 10 anos atuando na coordenação de benefícios de gestão de pessoas do Instituto Federal. Sabrina que cuida de nós lá na reitoria quando a gente fala de aposentadoria. Está aqui com a gente. E não poderíamos deixar de convidar, e agradecemos ter aceito o nosso convite, a doutora Mônica Pessan dos Santos. Mônica é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Ambiental, integra o corpo jurídico do nosso sindicato, do Sinasef, desde 2002, e tem uma atuação em Direito Administrativo e Previdenciário no nosso município. Obrigada, Mônica. Vamos dar início. Aline, fique à vontade. Bom dia a todos. Estamos hoje na responsabilidade de falar um pouquinho para vocês sobre dois temas muito importantes para todos nós servidores, que é a aposentadoria e pensão. Aí nós temos aqui, como foi apresentado já por Fabiola, né, tanto Joelma quanto Sabrina, que são assim, duas pessoas que eu vejo como que tem mais conhecimento tanto de aposentadoria quanto pensão aqui na nossa instituição. E Mônica também, que é advogada do sindicato, que vai estar também contribuindo.
com a visão da questão do sindicato, né, como advogada, o que tem acontecido mais, para dar algumas orientações para a gente também nesse sentido. Então, assim, para melhor organizar essa apresentação de hoje, nós dividimos, vocês ficarem sabendo como é que vai ser. Joelma vai falar mais da parte de aposentadoria, Sabrina vai entrar mais na parte de pensão, e a Mônica vai falar também um pouco de temas que aparecem mais algumas orientações importantes para servidores, que também surge no sindicato, a parte também de aposentadoria especial, de alvará judicial e algumas orientações gerais para vocês. Como o Fabiola já falou no início, não vai ter como aqui a gente falar assim, de cada caso detalhadamente, que são situações muito específicas, principalmente após a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, que aumentaram mais ainda as possibilidades e opções de aposentadoria. Então vai ser uma visão geral para que vocês tenham conhecimento desses temas que são muito importantes. Então, espero que vocês aproveitem. Poderia avisar que está sendo transmitido e gravado, depois vai ser disponibilizado? Sim, e também essa palestra de hoje está sendo transmitida, gravada e será disponibilizada para quem quiser acessar depois e quem também não pôde estar presente. Eu vou passar aqui a palavra então para a Joelma. Ai, eu prefiro não usar microfone. Será que precisa usar? Eu acho que por causa do vídeo. Será? A transmissão é melhor do que fazer. Bem. Por conta da gravação. Eu não gosto muito de usar microfone, não. Eu prefiro falar sem microfone, que é sempre melhor. Então, parece que a gente está mais próximo. Mais à vontade. Distancia. Bem, gente, é um prazer ter sido convidada por toda a comissão aí para falar um pouquinho para vocês sobre a aposentadoria. Eu sei que é um tema polêmico, né? Mas é interesse de todos que ingressam no serviço público e almejam um dia parar de trabalhar, né? Em termos, porque a gente, enquanto vive, a gente trabalha, né? Mas, vamos dizer assim, parar um pouco da responsabilidade do trabalho, né, com esse vínculo obrigatório que a gente tem quando a gente ingressa no serviço público, ou quando ingressa em qualquer outro serviço, né, seja no serviço público ou serviço privado, a gente, depois que assume o compromisso, a gente tem que cumprir os nossos deveres do trabalho. Então, eu procurei fazer aqui um resumo, né, e um histórico de todas as reformas que a gente teve, como funcionava a aposentadoria antes da primeira reforma, que foi em 98, e até hoje a gente faz um histórico sim para saber como que vocês estão, porque falei com a Aline na conversa que a gente teve aqui com o Mônica, com Sabrina, Aline, a gente não tem como fazer assim, detalhar caso a caso, né? Porque cada servidor ingressou num período, ele está numa situação e tem uma particularidade funcional que o outro não tem. Então, muitas das vezes, é impossível para a gente analisar caso a caso. Nós vamos falar de forma geral, como que a reforma aconteceu, desde 98 até os dias atuais. Então, inicialmente, a gente tem ali, do nosso histórico, a nossa Constituição de 1988. A Constituição tem lá um capítulo da administração pública. Dentro desse capítulo tem o artigo 40, que trata especificamente da aposentadoria. Então, até 1998, as regras de aposentadoria eram as que constavam na Constituição de 1988. Então, como que acontecia naquela ocasião? O servidor completava o tempo de serviço, ele podia se aposentar. Professor era 25, professor 30, quem não era professor, mulher 30, homem 35. Independente da idade. E só contava o quê? Tempo de serviço. Né? Depois de 88, aí nessa época de 1988, ainda estava em vigor o regime jurídico estabelecido pela Lei 1711 de 1952, que também trabalhava conjugado com a Constituição, né? Depois, em 1990, a gente teve aí um novo regime jurídico único, que estabeleceu o vínculo jurídico dos servidores públicos federais.
E em 1998 nós tivemos a primeira reforma da Previdência, que foi estabelecida pela Emenda Constitucional número 20. Então ela modificou o sistema previdenciário e estabeleceu normas de transição. Toda reforma da Previdência, quando ela é implementada, quando ela é instituída, ela traz uma regra de transição. Ou seja, para não prejudicar quem já estava no quadro naquela época. Então, em 1988, e antes de 1998, as regras eram apenas as estabelecidas na Constituição, conjugadas com o regime jurídico trazia. A partir de 1998, o que aconteceu? O sistema previdenciário sofreu uma alteração. Porque o servidor, ele antes contribuía, mas ele não contribuía para a sua aposentadoria, né? Ele fazia contribuição para a Previdência do Serviço Público Federal, mas não tinha preocupação se aquele tempo ali, se aquela contribuição ia ou não interferir na sua aposentadoria. Com a reforma de 1998, isso mudou um pouco. Depois nós tivemos a Emenda Constitucional 41, em 2003, que também trouxe bastante impacto. Veja que de 1998 até 2003 a gente viveu, né, um período bom. Em 2003 surgiu a Emenda 41. Logo após a Emenda 41, a gente teve uma regulamentação pela Lei 10.887, porque a Emenda 41 trouxe algumas alterações que não vieram explícitas na própria emenda e precisou uma regulamentação posterior, que foi feita através da Lei 10.887. Então, ela foi publicada em 21 de junho de 2004. Depois nós tivemos a Emenda Constitucional 47, também que trouxe alterações à Emenda 41. Ela alterou os artigos 37, 40, 195, 201 e também trouxe alterações na Previdência Social. Depois, em 2000, eu estou fazendo um históricozinho rápido, depois eu vou detalhar, tá? Depois nós tivemos a Emenda Constitucional 70, também que trouxe uma alteração à Emenda 41. Alteração em relação à correção da aposentadoria por invalidez. Porque na Emenda 41 ela foi muito prejudicial a quem estava aposentado por invalidez, porque quem aposentava por invalidez por doença especificada em lei, até a Emenda 41, ele tinha direito à integralidade dos proventos. Depois, quando veio a Emenda 41, os proventos deixaram de ser integrais, para quem aposentava por invalidez também. Aí veio a Emenda 70 e garantiu uma integralidade aos proventos de quem tinha se aposentado por invalidez pela Emenda 41. E nós tivemos que fazer uma revisão de todas aquelas aposentadorias, isso em 2012, tá? Quer dizer que foi muito tempo depois. Tivemos que fazer uma revisão de todos aqueles que tiveram aposentadoria por invalidez e que não tiveram a integralidade. Depois nós tivemos também a Emenda Constitucional 88, em 2015, que veio trazer que tipo de alteração? Alteração relacionada à aposentadoria compulsória, que até então, o que a gente sabia? Servidor público completava 70 anos, ele dizia assim, agora eu tenho que ser expulso. Muita gente fala assim, agora chegou a minha expulsória, né? 70 anos, ele não podia mais. No dia que ele completava 70 anos, mesmo que ele não tivesse pedido aposentadoria, ele tinha que estar aposentado no dia que completasse 70 anos. A Emenda 88, em 2015, alterou para 75 anos. Então, essa Emenda 88, ela ainda dizia que a aposentadoria compulsória ocorreria aos 70 anos ou aos 75, dependendo de lei complementar. E depois, ainda em 2015, nós tivemos
a Lei Complementar 152, que bateu o martelo, vamos dizer assim, agora todo servidor público só vai aposentar compulsoriamente quando ele completar 75 anos. Então, acrescentou aí 5 anos. Por que isso? Porque pelo censo do IBGE foi verificado uma maior expectativa de vida para os brasileiros. Então, se ele tinha uma maior expectativa de vida, então ele poderia também trabalhar mais tempo. E aí de 2015, está até escrito ali, 2019 saiu 20.219. Depois nós tivemos em 2019 a emenda constitucional 103, que é a que está em vigor hoje ainda, né? E ainda com algumas sugestões de alteração que estão sendo discutidas no STF. A emenda 103, ela trouxe vários prejuízos a todos os servidores e existem alguns pontos que ainda estão sendo debatidos no STF que pode trazer algum reflexo na alteração da emenda 103. Uma coisa que eu não falei lá atrás é que a emenda 41, ou a emenda 41, a contribuição previdenciária, ela passou a ser solidária e contributiva. Então, isso trouxe também a previsão do regime de previdência complementar. Então, todos aqueles que ingressaram a partir da emenda 41, que tinham um salário superior ao teto da Previdência, na ocasião, né, o teto hoje está em mais de R$7.000, na ocasião, ele teria que também contribuir para o regime de previdência complementar. Por quê? Vamos dizer assim, a União só garantia aposentadoria até o teto. Se eu ganhasse mais que o teto, eu tinha que fazer uma previdência complementar para garantir, vamos dizer assim, meu padrão de vida como eu estava na ativa, né? Então, a previdência complementar, ela surgiu por meio da Lei 12.618, de 2012, e depois ela teve, onde nessa ocasião o servidor tinha que fazer opção pela previdência complementar. E depois, em 2022, foi aberto um novo prazo para quem quisesse ainda fazer parte da previdência complementar, do RPC que a gente fala. Então, essa lei 14.463 de 2022, ela trouxe uma possibilidade, acho que foi até novembro de 2022, se não me engano, do servidor, mesmo aquele que não tinha obrigatoriedade de aderir ao RPC, ele poderia fazer a opção de mudar para o RPC. E a gente tem alguns servidores aqui no IF que fizeram essa opção, né, pelo RPC. Só que, embora a Lei 12.618 ela seja de 2012, ela só entrou em vigor efetivamente em 4 de fevereiro de 2013. Por quê? Porque em 2012 ela surgiu, veja bem, a Previdência Complementar estava prevista desde a emenda 41. Só que de 2003 até 2012 foram 9 anos quase, né? Para que fosse instituído o regime de previdência complementar do Executivo. É o FUNPRESP.-XE, né? Do Executivo, do Judiciário, etc. Nós estamos falando aqui do Executivo. E essa portaria, aí desde 2012, os servidores que ingressaram em 2012, depois da instituição do RPC, eles já faziam a opção pelo RPC, embora ele ainda não tivesse sido instituído. Ele só foi instituído efetivamente pela portaria do Ministério da Previdência Social, 44, de 31 de janeiro, publicada em 4 de fevereiro. Então, o marco do RPC é 4 de fevereiro de 2013.
Então, embora a gente tenha servidor que tenha ingressado no serviço público desde a 12.618, que o governo na época já abriu a possibilidade do servidor fazer a opção, sendo que, efetivamente, ele só foi instituído por portaria publicada no Diário Oficial em 4 de fevereiro de 2013. Tanto que muitas consultas que a gente fazia ao Ministério, quando a gente no início tinha dúvida, eles botavam como referência 4 de fevereiro de 2013. Por quê? Foi baseado nessa portaria que instituiu, essa portaria ela instituiu o regulamento do FUNPRESP. Então, embora o FUNPRESP estivesse autorizado a funcionar, o governo já tinha previsão de criação do corpo administrativo do FUNPRESP, tudo isso, o regulamento foi instituído pela portaria 44. Então, é por isso que 4 de fevereiro de 2013 é como se fosse o marco, porque foi quando o regulamento foi autorizado, né? Muito bem. Agora vamos a um resumozinho de cada uma das emendas. Então, eu falei da emenda 20, que foi a primeira reforma de Previdência constituída em 1998. Eu falei da emenda 41, falei da emenda 47, emenda 70, emenda 88, e até chegar à emenda 103. A emenda 70, 88, 47 não trouxeram mais muito impacto, né? Mas a emenda 20, a emenda 41 e a emenda 103 são as emendas constitucionais que impactaram a vida do servidor, porque elas trouxeram alteração na Constituição Federal. É bom lembrar que todas as emendas constitucionais que trouxeram alteração na Previdência, todas elas trouxeram uma regra de transição instituída. Sendo que a emenda 20, se a gente for analisar hoje, fazer um paralelo entre a emenda 103 e a emenda 20, a gente diz assim, o legislador da emenda 20 foi muito bonzinho, né? Por quê? Na emenda 20, ele criou uma transição onde o servidor tinha que trabalhar 20% a mais do tempo que faltava. E para aposentar proporcional, ele tinha que contribuir 40% a mais do que faltava. A emenda 41 trouxe uma regra de transição que também retroagia lá à emenda 20. Mas a emenda 103, ela trouxe uma transição com um pedágio de 100% sobre o tempo que faltava. Né? Então o legislador apertou a caneta muito firme, porque de 20%, 40% passar para 100%, né? E ainda hoje já está se discutindo uma nova reforma de Previdência. Né? Então é bom a gente ter ciência disso, porque toda vez que a gente ouve falar numa reforma de Previdência, o que busca? Não, vai trazer estabilidade, para o servidor ter a garantia de que ele vai ter uma aposentadoria, que ele vai receber aposentadoria. Mas sempre a gente contribui, e sempre está faltando dinheiro em caixa. Né? Então vamos fazer um resumozinho aqui da emenda 20. A emenda constitucional número 20, a aposentadoria acontecia por tempo de serviço e idade. Só que o tempo de serviço, ele não exigia a contribuição nessa época. Então, a própria emenda constitucional número 20 dizia o quê? Será contado como tempo de contribuição, né? Que a regra exigia tempo de contribuição, mas ninguém tinha tempo de contribuição, porque na época, às vezes, a pessoa se aposentava com o tempo que ele trabalhou, mas que não contribuiu. Na emenda 20, não. Ele exigia tempo de contribuição. Então, se exigia tempo de contribuição, nessa época, não era obrigatório eu ter tempo de contribuição, porque na minha época, por exemplo, quem trabalhou lá antes da emenda 20, a contribuição não era obrigatória. Eu podia ter um tempo, por exemplo, de licença-prêmio em dobro, que eu não contribuí. Né? A licença-prêmio em dobro é contado para fins de aposentadoria,
Mas eu não contribuí sobre o tempo que eu fiquei em casa, sobre o tempo que eu adquiri de licença-prévia. Então, a própria emenda 20 trouxe lá em um dos artigos que o tempo de serviço seria contado como tempo de contribuição. Então, é por isso que eu digo ali, sem contribuição previdenciária para a aposentadoria, porque eu não contribuía para a minha aposentadoria. Eu contribuía, todo mundo sabe que eu contribuía, mas não tinha carimbado de que aquela contribuição era para a minha aposentadoria. Todos nós contribuímos, né? Também, antes da emenda 20, não tinha exigência de idade mínima, é aquilo que eu falei. Completei meu tempo, aqui nós tivemos vários servidores que 40 e poucos anos estavam aposentados. Quando eu comecei aqui em 1994, logo em 95, né, foi um boom de aposentadoria, porque em 95 já se discutia a primeira reforma da Previdência, então muitos servidores, eles já buscavam, né, se aposentar, achando que a reforma podia prejudicar, fazer prejuízo, né? Então, em 95, a gente teve um boom muito grande de aposentadorias. Então, não era exigida idade mínima. Então, completou o tempo, a pessoa podia se aposentar. Com contagem de tempo de serviço, é o que eu falei, era contado o tempo de serviço antes, porque depois da emenda 20, o tempo passou a ser tempo de contribuição. Embora a emenda 20 traga de seu esboço que o tempo de serviço era contado como tempo de contribuição. Então era só tempo de serviço. Então eu falo assim, quanto tempo eu tenho para aposentar? Tanto. Completei o tempo, posso me aposentar. Era assim que era. O tempo fictício era contado em dobro, no caso que eu falei da licença-prêmio. Quem adquiria direito à licença-prêmio. Para os novos que podem não saber o que é licença-prêmio. A cada 5 anos de trabalho, eu tinha direito a 3 meses de licença-prêmio, 3 meses de descanso, vamos dizer assim. Então, quem não usava esse direito, ele podia apanhar esses 3 meses, converter em 6. Então, era um tempo ficto, né? Mas que era benéfico para o servidor. Então, era também permitido contar o tempo ficto, coisa que hoje já não é permitido mais. Todo mundo que se aposentava tinha paridade. Era garantida a paridade. Não se discutia isso. E qual era a base de cálculo da aposentadoria? Era o salário. Tudo que a pessoa recebia, ele podia ter certeza que ele, quando se aposentasse, ele ia receber o mesmo valor que ele recebia na atividade. Então isso era antes da emenda 20. Agora, após a emenda 20 e antes da emenda 41, como que passou a ser? A contribuição passou a ser de caráter contributivo, então todos tinham que contribuir para o tempo ser contado como tempo de contribuição. A exigência mínima de idade passou a ser feita, coisa que lá antes não exigia, passou a ser exigido. Homem 60 anos, mulher 55, tempo de contribuição homens 35, mulher 30. Foi exigido além do tempo de contribuição e da idade, exigência, também passou a ser exigido tempo no serviço público e tempo no cargo. Então, já trouxe alguma novidade, né? A emenda 20. Vedação da contagem de tempo ficto. Também, a partir daí, não se conta mais tempo ficto. Mas ainda garantiu a paridade. Tinha paridade. E a base de cálculo da aposentadoria era a totalidade da remuneração do cargo efetivo. É claro que nessa ocasião, depois da emenda 20, já existiam adicional de insalubridade, adicional de periculosidade para quem fazia jus. Esses adicionais não integram a aposentadoria, tá, gente? Não integram. Mas era permitida na época a aposentadoria com proventos proporcionais por tempo de contribuição, desde que o homem tivesse 65 anos e a mulher 60 anos. Então, a aposentadoria proporcional também era uma coisa que era muito aplicada aqui. Às vezes a pessoa eu quero me aposentar, eu já tinha sido, eu falava assim, não quero mais, eu quero ir embora para casa, não deixa esse negócio. Então, ela aposentava com proventos proporcionais
mas desde que tivesse 65 anos homem e 60 anos mulher. Eu já fiz algumas aposentadorias de servidor aqui, que dizia, não, mesmo que seja proporcional, eu quero me aposentar, não quero mais trabalhar, eu quero ir para casa. Então é isso que acontecia. Tá? Vamos lá, Lívia. Já mudei. Já, vamos lá. Após a emenda 41 e antes da emenda 103. Veja que a contribuição lá na emenda anterior era só contributivo. Aqui passou a ser contributivo e solidário. Qual a diferença entre ser contributivo e ser contributivo e solidário? Quando eu digo que a contribuição previdenciária é contributiva apenas, eu estou contribuindo para a minha aposentadoria. Tá? Tudo que eu contribuir vai ser para garantir a minha aposentadoria. Quando a emenda 41 trouxe de que a contribuição previdenciária passou a ter caráter contributivo e solidário, justifica-se porque eu estou contribuindo para a minha aposentadoria e estou sendo solidária com os que ainda vão se aposentar. Essa é a justificativa do solidário. Então, deixou de ter o caráter só para a minha aposentadoria. Hoje estou contribuindo por quê? Porque vai se aposentar, às vezes, que a pessoa que nem está trabalhando, mas que vai trabalhar e que ele quer ter a garantia da aposentadoria dele. Então, por isso que o percentual aumentou. Você lembra que a gente contribuía, até a emenda 40, eu contribuía com 11%. Todos nós contribuímos com 11%. Depois mudou para entre 11% e 22%, né, que é o que a gente está hoje contribuindo. Por quê? Porque a gente está vendo que isso tudo, gente, eu não estou aqui com muito tempo para falar de tudo, mas assim, tem uma explicação, né? As famílias hoje são menores, têm menos filhos, serão menos pessoas trabalhando, menos contribuições previdenciárias. Isso traz impacto. Então é por isso que hoje a nossa contribuição é solidária, para ver se quem lá no futuro ainda for trabalhador vai ter a garantia da aposentadoria. Aí a Corte de Emenda 41 trouxe o que também? O fim da paridade. É claro que trouxe também regras de transição que garantiram a paridade em alguns casos. Né? Não vou aqui detalhar, mas ela, vamos dizer assim, garantiu para algumas situações a paridade. Mas quem ingressou depois da Emenda 41 já sabe que não tem paridade mais. Também a Emenda 41 trouxe o fim da aposentadoria com proventos proporcionais, por idade, como eu falei lá atrás. A pessoa com 60 anos, com 65 podia aposentar proporcional. A Emenda 41 não trouxe mais isso. E trouxe a exigência de 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Isso aí também impactou alguns servidores que às vezes mudaram de carreira, né? Trouxe algum impacto na vida funcional de alguns servidores. E a grande novidade da Emenda 41 foi que o cálculo da aposentadoria pela média. Até então a gente não tinha nenhum cálculo pela média, né? Tinha garantia de algumas vantagens lá da remuneração da ativa, mas a gente sempre contava com o nosso salário. Agora não. Média, aritmética simples, correspondente a 80% das maiores remunerações de contribuição desde julho de 94, ilimitado ao teto da Previdência. Então, foi um grande impacto já a Emenda 41. E desde julho de 94, claro que para quem ingressou em julho de 94, né? Ou desde quando a pessoa ingressou após julho de 94, até quando for computar a aposentadoria. E também o reajuste anual desse tipo de aposentadoria passou a ser na mesma data e índice em que se deu o reajuste dos benefícios geral da Previdência Social, do RGPS. Isso foi introduzido pela Lei 10.887 lá em 2004, como eu falei, então um pouquinho posterior à Emenda 41, que é de dezembro, e essa lei foi de fevereiro. E agora? E aí, nós temos a Emenda 103, que também trouxe uma regra de transição, como eu falei, mas bem rigorosa.
para mim, até agora, a mais rigorosa, né? Porque quando exige lá 100% do tempo, é rigoroso. Trouxe várias situações que foram prejudiciais para o servidor, né? Tanto na aposentadoria quanto na pensão. Na pensão, então, a Sabrina daqui a pouco vai detalhar, também bastante prejudicial na pensão, mas na aposentadoria também. Então, foi aí que surgiu a contribuição previdenciária, entre 14% e 22%, de acordo com as faixas salariais e de forma progressiva. Também passou aí a ser exigida idade mínima para a aposentadoria. Então, hoje não basta eu ter o tempo de contribuição, e se eu não tiver idade, se eu não tiver tempo na carreira, se eu não tiver tempo no cargo, aliás, aqui não pede tempo na carreira, mas tempo no cargo ou no serviço público, eu não vou me aposentar. Então, a exigência de mínima de 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Isso também é um impacto que traz na vida profissional, porque a gente tem no IFE vários servidores que às vezes vêm de empresa privada, né? Trabalhou muito tempo na iniciativa privada, depois prestou um concurso e veio para o serviço público. Mas com a exigência de 20 anos de serviço público, está dizendo para ele, você tem que pelo menos trabalhar 20 anos de serviço público. E na mesma carreira, não pode mudar de carreira. Que a gente tem aqui, às vezes, servidores que ingressam como administrativo e depois querem ser professor. Então, presta um novo concurso e passa a ser professor. São carreiras distintas, né? Eu não sei de caso nenhum de alguém que foi professor e que ser administrativo, mas de administrativo para se tornar professor, a gente tem alguns casos aqui no IFE já registrados, né? Então, isso foi uma coisa que que vai trazer impacto para quem ingressou, porque quem veio com tempo de fora de iniciativa privada não vai ajudar, porque ele vai ter que pelo menos trabalhar 20 anos no serviço público, né? 5 anos no cargo. Também foi mantido o fim da paridade na emenda 103. A emenda 103 garantiu para quem tinha todos os requisitos atendidos até a data da publicação do emenda, né? É o que eu falei. Trouxe a garantia para quem já tinha as condições pela regra lá da emenda 41, né? Mas da emenda 103 para frente não tem paridade também. A base de cálculo é a que mais trouxe impacto, que é a média aritmética simples, correspondente a 100% de todo o salário e contribuição. Muita gente pode, assim, à primeira vista, pensar assim, mas era 80% da média, agora é 100%, não vai melhorar? Pode até ser que em algum caso melhore. Mas, matematicamente falando, quem é de exato pode ver que quando na regra anterior a média era calculada com 80% das maiores contribuições, as menores eram excluídas. Então, as menores não traziam impacto na minha média salarial. Mas quando agora ele me obriga a calcular 100% de todas as contribuições, então, por exemplo, eu entrei aqui graduado, sou professor. A maioria que eu estou vendo aqui é professor. Sou professor, eu entrei com graduação, aí depois fiz uma especialização, depois de 4 anos fiz mestrado, hoje estou fazendo doutorado. A minha contribuição inicial foi pequena, porque o meu salário era menor, né? Eu só vou ter um up na minha vida funcional de salário quando eu concluir meu doutorado. Mas quanto tempo eu vou trabalhar no doutorado para impactar a minha média da aposentadoria? É isso que a gente tem que pensar. Então, quando a gente fala que a média agora passou a ser 100%, vai ter um impacto que não é muito bom. Por quê? Porque vai considerar toda a minha contribuição desde o início da minha carreira até quando eu me aposentar. E aí a média pode ser aquela que a gente não espera, né? Está certo que a contribuição ela é atualizada, tá? O próprio sistema já tem um fator de atualização, mas mesmo assim, é média.
Então, traz impacto. Desde 94 até para o servidor que ingressou no serviço público, após a implantação do regime de previdência complementar, como eu já falei lá atrás, o regime de previdência foi implementado em 2012, mas a obrigatoriedade da opção foi depois. E um outro impacto também que a gente acha que não foi bom, que foi prejudicial, é que o valor da aposentadoria corresponderá a 60% da média. Ah, mas eu não posso chegar a 100%? Então, calcula-se a média e depois dessa média extrai 60%. Se eu quiser ganhar 100%, o que vai acontecer? Eu posso ganhar 100%, serão acrescentados 2%, veja bem, 2%, para eu exceder a 20 anos de contribuição. Então, veja bem, se eu já tinha 20, eu vou ter que trabalhar mais 20 anos para ganhar mais 40% na minha média. Aí vocês imaginam, né? Indiretamente ele está dizendo, se você quer ganhar mais, você tem que trabalhar pelo menos 40 anos. Pelo menos 40 anos. Se você contribuir 40 anos e se você não tiver idade, também não vai resolver, porque também tem o requisito idade lá na exigência, né? Então é por isso que a gente falou que essa emenda 103, o legislador foi muito rigoroso nas exigências, né? Porque o servidor vai trabalhar às vezes 40 anos, se ele entrou no serviço público por 20, 21 anos, eu, por exemplo, eu ingressei no serviço público com 18 anos de idade, né? Então, hoje, para a pessoa, se eu trabalhar 40, eu vou ter que, naquela ocasião, né? Se eu trabalhar 40 anos, eu tinha que me aposentar a partir de 58, né? Então, hoje a gente não vê mais muito servidor ingressar aqui com a idade baixa. Quem ingressa hoje, atualmente, aqui no IFE, né, meninas, vocês que estão vendo os ingressantes aí, já não são mais garotada que entra, vamos dizer assim, com 18, 20 anos, não. São pessoas mais que já estudaram mais, que já têm experiência, né, às vezes em outro trabalho, etc. Então, esse é o retrato que a gente tem da emenda 103, e que também está sendo estudado para ser alterado. E o reajuste das aposentadorias anual, nos termos da Lei 10.887, quer dizer, sempre que tiver o reajuste, para quem aposentar com paridade, o reajuste do RGPS vai ser o reajuste, que é sempre no mês de janeiro, sai uma portaria do Ministério da Previdência que estabelece o percentual de reajuste, e esse reajuste é aplicado para todos aqueles que se aposentaram pela regra. Tem mais? Mudei a página. Aí eu falei um pouquinho da regra de transição. Eu falei que toda a emenda constitucional, eu não me detalhei na transição lá da emenda 20, da emenda 41, porque já está em outra emenda, né? Então, eu botei aqui só 2 artigos, sim, que tratam da transição da emenda 103. Uma transição, eu já falei que é essa do pedágio, né? Que eu falei, que exigiu 100% do tempo que faltava. Ela está lá no artigo 20 da emenda 103. E a outra regra de transição é essa da pontuação, que é o artigo 4º. É aquela pontuação que soma tempo de contribuição mais idade. Esse é o artigo 4º da emenda 103. Depois a gente vai ver o próximo slide, que é o artigo 20, que é o da pontuação. Pode passar? Não, só vou detalhar um pouquinho aqui. Foi? Então, para os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, ou seja, antes da emenda 41, olha que eu estou falando da emenda 103, que é de 2019, mas ela fez uma transição para quem ingressou lá antes da 41. E que não for optante do RPC, ou seja, da Previdência Complementar. Ele tem a garantia das autoridades da remuneração dos proventos, desde que tenham 65 anos de idade se homem, 62 anos se mulher, e permitida a redução de 5 anos para o professor. Então, o professor reduz 5 anos, a professora também reduz 5 anos.
Para os servidores que ingressaram até 31/12, mas que são optantes do RPC, fizeram opção pelo RPC, não tenha garantido a totalidade da remuneração para os proventos da aposentadoria, porque os proventos são calculados pela média. Tá? Para os servidores que ingressaram até 13/11, poderão aposentar voluntariamente quando preencherem cumulativamente. Aí surgiu lá o somatório, né, da pontuação. Em 2019, homem 96, mulher 86. A própria regra da pontuação trouxe um máximo de pontuação exigido para homens 105, para mulher 100. A cada ano vai aumentando um ponto, né? Começou lá em 86, 96 e nós já estamos hoje em 2024 com a soma de 91, 101, que é a soma para quem quer se aposentar em 2024, a soma tem que dar 91 para mulher e 101 para homem, tá? Mas também continua sendo exigido 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, tá? Então essa é a regra da pontuação, ela tem uma escalazinha, a cada ano sobe um ponto na idade, um ponto no tempo de contribuição. E essa agora é para aqueles que ingressaram até 13/11/2019, que poderão se aposentar quando preencherem os seguintes requisitos. Eu tô nessa. Mulher 57, homem 60, 30 anos de contribuição, 35 se homem, 20 de serviço público, 5 no cargo, e um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que na data da entrada em vigor da emenda 103 faltaria para atingir um tempo mínimo de contribuição referido no 2. Então, é o 100% que a gente fala. Então, eu vou contar meu tempo até 12/11, vou ver quanto que faltava para eu atingir esses requisitos aqui de cima. Se faltasse 5 anos, então eu vou ter que trabalhar mais 5, então eu vou ter que trabalhar 10. Faltava 6 meses, vou ter que trabalhar mais 6 meses, então eu vou ter que trabalhar 1 ano a mais. Isso que é o 100%, é dobrar o tempo que faltava. Faltava 4 anos, então eu vou ter que trabalhar mais 8. Mas quando eu vou verificar que eu já completei o meu pedágio, eu tenho também que verificar se eu tenho a idade. Porque, pensa direitinho, os 20 anos eu sei que eu já tenho lá, né? Para chegar a essa conta eu tenho que ter os 20 anos de serviço público. Mas se eu completar o tempo e não tiver a idade exigida, eu vou ter que trabalhar mais, até completar a idade exigida. Não basta eu completar os 100% e achar que eu já tenho as condições atendidas para me aposentar. Não é isso. Eu tenho que completar os 100% do tempo que faltava lá em novembro de 2019 até hoje. E além disso, eu tenho que ter a idade para me aposentar. Tá certo? Então esses dois aqui são 3 requisitos, 4, né? Tempo de serviço público, tempo no cargo, tempo de contribuição e idade. Isso não pode uma coisa existir independente da outra. São requisitos conjugados, cumulados. Se não forem acumulados, aí a pessoa fala, mas eu já completei minha idade. E o tempo de contribuição? E o pedágio? Né? Então, cada um tem que verificar a regra. Estou falando aqui só da regra de transição, tá, gente? São as condições para a regra de transição. O que é a regra de transição? Quem já estava no serviço público na data da publicação da emenda 103. Eu não sei se tem alguém aqui que ingressou no IFE após, que está presente aqui agora, né? Que eu não estou conhecendo, após a publicação da emenda 103. Quem entrou após a publicação da emenda 103, essa transição não vale. Só vale para quem já estava aqui
quando foi publicada a emenda 103. Pode passar? E, volta lá só um pouquinho. E quando o ocupante de cargo de professor, né, requisitos de idade e tempo de contribuição em 5 anos para ambos os sexos. Certo? Tanto para homens como mulheres, são 5 anos. E os tipos de aposentadoria. Vou falar rapidamente, porque nós não temos hoje na Constituição explicitamente a aposentadoria. Antes na redação original da Constituição, trazia lá aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória, aposentadoria por invalidez, né? Vinha explícita. Agora não, ela foi distribuída em vários artigos, então tem assim. Eu comecei ali por incapacidade para o trabalho, que está previsto no artigo 40, como eu falei lá no início, no capítulo da administração pública, que consta da Constituição, começa no artigo 37, mas no artigo 40 estão só tratando de aposentadoria, o artigo 40. Então, o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, ele vem com a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Depois, no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2, é a aposentadoria compulsória, nos termos da Lei Complementar 152, que eu falei que estabeleceu que a compulsória agora é de 75 anos. E a voluntária, ela veio na emenda 103, no artigo 10, está previsto lá no artigo 10 da emenda constitucional 103, que ela é voluntária, pelo artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a 65 se homem e a 62 se mulher. Observando-se, veja bem, lá na transição, a exigência era de 20 anos de serviço público. Tá? Agora, eu tenho ali a exigência de 25 anos de contribuição, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria. Então, essa é a regra para quem ingressou após a emenda constitucional 103. Tá? No caso do professor, 60 anos se homem, 57 se mulher, e também 25 anos de contribuição exclusivamente da educação infantil, 10 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria para ambos os sexos. E nós temos ainda a aposentadoria especial, que no IFE nós temos vários servidores que trabalham em ambientes chamados ambientes de risco e que às vezes querem se aposentar baseado nas regras da aposentadoria especial, que a doutora Mônica vai detalhar um pouquinho melhor para vocês, mas eu já posso adiantar apenas que a aposentadoria de professor também é considerada uma aposentadoria especial. Por quê? Porque ele tem a redução em 5 anos em relação às demais aposentadorias, tá? Mas ela vai detalhar, a doutora Mônica vai detalhar ali a aposentadoria especial para quem trabalha em ambiente de risco. E também nós temos a aposentadoria que não eram tratadas das emendas constitucionais anteriores, mas que a emenda 103 trouxe também, que é a aposentadoria para portador de deficiência. Porque o deficiente, ele sempre ingressou no serviço público, mas ele não tinha na Constituição nada que remetesse ao tipo de aposentadoria que esse deficiente tinha direito. Ele entrava como deficiente no serviço público, mas ele não tinha uma regra específica para a aposentadoria porque ele era deficiente. A emenda 103 não. Ela trouxe lá um artigo 4C, 4C, se não me engano, que trata da aposentadoria do deficiente. Tem 4A, 4B, 4C, que foram acrescentados aí na emenda 103, e que traz especificamente regras para a aposentadoria por deficiente, mas que ainda está dependendo de regulamentação por uma lei complementar.
que ainda não foi publicada. Olha, ela é de 2019, emenda 103. Nós já estamos em 2024. Trouxe a previsão de tratar a aposentadoria para deficiente de forma específica, mas já decorridos quase 5 anos, já decorridos 5 anos ontem, completou 5 anos ontem da emenda constitucional 103, né, dia 13/11, e até hoje não foi regulamentado. Mas a gente tem a expectativa que isso aconteça, né? Que é também um tipo de aposentadoria que merece uma atenção especial. Agora, aí a doutora Mônica vai detalhar ali a aposentadoria especial, porque eu sei que tem alguns servidores livres que sempre querem saber por que eu não posso aposentar, porque eu sempre trabalhei em ambiente de risco, etc. A doutora Mônica vai detalhar. Mas uma observaçãozinha que eu quero fazer ali em relação aos proventos de aposentadoria, que eles não podem estar previstos também na emenda 103, tá? Que eles não podem ser inferior ao salário mínimo, ao valor mínimo que se refere ao parágrafo 2º do artigo 201. Esse parágrafo 2º do artigo 201 é o salário mínimo. Então ninguém pode se aposentar com valor menor que o salário mínimo. E nem superior ao limite máximo estabelecido pela RGPS, que é o teto da Previdência. Então a regra hoje é essa. Nós tivemos casos aqui de servidor, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês entenderem melhor. O servidor que trabalhou aqui 3 anos e pouco e foi aposentado por incapacidade de trabalho. Então a média de contribuição dele foi muito baixa. Então lá, R$600 na época, não me lembro. Mas como existe uma regra que estabelece que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, então ele tem uma complementação no contra-cheque para chegar a um salário mínimo. Tá? E o teto é o teto estabelecido pelo regime geral da Previdência Social. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção ali é que a pessoa não deve confundir benefício especial com aposentadoria especial. Né? Benefício especial foi criado pela 12.618 e a aposentadoria especial está prevista na emenda 103. Quer dizer, a pessoa acha que é a mesma coisa, porque a emenda 103 hoje, ela trouxe explícita que nós, servidores públicos, só temos 2 benefícios previstos na Constituição: aposentadoria e pensão. Só. Tá? Então, é só esse alertazinho ali que eu queria fazer, porque às vezes as pessoas acham que benefício especial é a mesma coisa que aposentadoria especial. Não é. Benefício especial, ele está previsto na 12.618, no RPC, e a aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria previsto na Constituição. Bem, gente, de forma resumida, acho que eu já falei até demais, falei quase 1 hora, né? Mas de forma resumida é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha então pegar lá no... assim, algum... Joelma. Não, gente, olha, mas olha só, eu acho Será que está em outro arquivo aqui? A realidade. Eu falei com a doutora Mônica na hora que a gente estava entrando aqui. Eu falei, doutora Mônica, eu não vou trazer nenhuma novidade. Eu vou trazer o que o legislador já disse. Gerais, você pode pegar para salvar. De forma mais didática, né? Pode esclarecer um pouco melhor para quem não é da área, que vai ler e depois às vezes não entende muito bem o que está. Você tem naquele arquivo que ela passou para gente. Tá bom? Então é isso. Obrigada. Não está junto, não? Por que você não mudou nada? Não. Ele falou, tem outro aqui, abre aí. Tá em qual? Enquanto eu vou vendo, eu vou falando aqui eu o deletei dia. tudo. Você falou que era para trazer. Olha só, você falou assim. Peraí. É só a sua apresentação. Eu deletei o resto todinho. Agora só um cadinho, Sabrina, mas eu tenho ele aqui. Mas Não, eu vou falando aqui. Ela vai começar a falar. Então, pessoal, eu vou dando continuidade aqui, dando assim, mais prático dentro aqui da nossa rotina administrativa, né? Sobre como que a gente faz nesse trâmite todo para solicitar, porque cada caso, como o Joelma falou, é uma vida única, né, dentro da instituição. Então, para que a gente possa atender de forma particular, é necessário que solicite a contagem de tempo. Né? Tem lá dentro do SWAP o fluxo para solicitar a contagem de tempo para aposentadoria.
E aí, então, a gente vai ver toda essa particularidade, porque entra a questão dos afastamentos, cada servidor tem uma vida funcional. Então, para que a gente possa verificar qual o melhor fundamento, qual o melhor enquadramento para cada servidor, é necessário, então, que solicite a contagem de tempo para aposentadoria. Né, que aí sim a gente vai olhar a vida funcional e vai ter ali um panorama dos fundamentos legais que melhor atende ao servidor. Né? Uma outra coisa que eu gostaria também de pontuar é a questão da verbação de tempo. Né? O tempo que o servidor traz de fora. Com essa mudança da emenda constitucional, da 103, eu sempre tenho orientado o servidor a deixar para fazer essa verbação. Ele pode até ter esse tempo já com ele, né? Já solicitar certidão de tempo no INSS e em outros lugares, mas se principalmente os servidores que vão ser enquadrados pela média, aguardar para... Tá bom, obrigada. Para fazer essa verbação. Está tendo um ruído, eu não sei se está todo mundo percebendo. Parece um vento. Uma coisa. Alô? Alô? Melhorou? Melhorou? Então, sobre a verbação de tempo. Principalmente os servidores que estão enquadrados nesse fundamento legal pela média, o que eu tenho orientado é deixar para fazer essa verbação mais para perto, porque como vai impactar também na questão da remuneração, né, vocês viram que a remuneração entra na média, dependendo do tempo que você vai trazer, a remuneração ela vai impactar, e se houver uma discrepância muito grande do salário que contribuía antes da entrada aqui no IFE, né? Isso vai impactar na média. Então é preferível deixar mais para frente, porque aí a gente analisa a situação do servidor para quando ele estiver próximo à aposentadoria. Então, assim, vocês podem buscar a certidão, já solicita lá no órgão, né, a certidão de tempo, fica com esse documento com vocês, mas deixa para averbar mais para perto da época que tiver para aposentar. Os servidores que ingressaram no serviço público também, né, que até 2013 já estavam no serviço público federal e tinham, né, então, outro vínculo anterior ao IFE, a gente precisa fazer a alteração da data de ingresso no serviço público. Então, se o servidor entrou no serviço público em qualquer âmbito, estadual, municipal, antes de 2003, para poder se valer dessas regras, né, das regras de transição, precisa então solicitar que seja alterada a data de ingresso no serviço público. Então, pediu para averbar o tempo, aí sim tem que solicitar a averbação antes. Então, solicita a averbação de tempo, com a certidão de tempo, e depois solicita a alteração da data de ingresso. Porque aí, quando a gente for fazer, então, os enquadramentos dos fundamentos legais, né, para a aposentadoria, essa regra de transição poder valer para o servidor. Então, são duas coisas. Fazer a averbação de tempo, desse tempo anterior, de serviço público anterior a 2003, né, mesmo que seja estadual ou municipal, que não tenha tido interrupção do serviço público, né, então continuou, ele não teve interrupção nenhum dia, ficou fora do serviço público, então ele pode trazer e solicitar que a data de ingresso seja, então, valer a primeira, né, lá quando ele ingressou no outro órgão, né, no outro vínculo. Mas para isso, apenas antes de 2013, que foi quando entrou, então, o regime de previdência complementar. Até 2013 no Serviço Público Federal. Ele tem que ter entrado no Serviço Público Federal até 2013. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seja importante. Sobre a aposentadoria por incapacidade, eu queria assim, trazer uma pontuação muito importante, né? Que eu tenho observado isso ali desde quando eu tenho feito, né, as aposentadorias, o quanto que tem aumentado o número de aposentadorias por incapacidade. Então isso eu acho importante como reflexão aqui pra gente, né, porque o CIAS já tem pontuado que o número de licenças
tem aumentado, né? E a aposentadoria por incapacidade é controlada lá via CIAS pelas licenças médicas que vão sendo apresentadas. E se não houver, depois do número de períodos, né, em licença médica, se não houver possibilidade de readaptação do servidor, ele então é orientado, né, ou melhor, né, não é voluntariamente, né, acaba sendo compulsoriamente para aposentadoria por incapacidade. E tem crescido muito, né, o número de aposentadorias por incapacidade. E a gente trago como reflexão para a gente, enquanto comunidade aqui dentro do Instituto, né, da gente cuidar da nossa saúde, porque ano passado foram 7 aposentadorias por incapacidade, isso nunca tinha acontecido, assim, eu fico realmente chocada, assim, e trago isso como reflexão mesmo. E para a gente observar de servidores de muito pouco tempo no IFE, né, menos de 20 anos, e aí a aposentadoria por incapacidade, ela é pela média. Então, se aposenta antes de 20 anos por incapacidade, ele vai se aposentar com 60% da média, que é esse cálculo que a Joelma trouxe e explicou para a gente. Então, trago como reflexão mesmo para a gente cuidar, olhar para a nossa saúde, como a gente está vivenciando, né, enquanto colegas, né, dentro da comunidade que a gente está, para que isso não se perpetue, né, não aumente, né, não aumente esses índices. Antes de entrar na pensão, então só resumindo aqui, gente. Então, eu quero me aposentar. Procura a gestão de pessoas do seu campus, né? E no caso aqui, eu acho que a maioria é todo mundo campus centro, né? Procure a gestão de pessoas para pedir orientação. Se não tiver feito ainda a contagem de tempo, solicite a contagem de tempo para aposentadoria, porque a gente precisa ver uma série de coisas na vida funcional do servidor, principalmente servidores muito antigos no IFE. A gente precisa ver o que falta ser lançado na vida do servidor no sistema, questão de afastamento. Então, isso tudo tem que ser visto antes de dar a entrada no processo de aposentadoria, né? Então, solicita a contagem de tempo e depois, então, para dar entrada no processo de aposentadoria, a gente orienta que seja dada a entrada 60 dias antes da data prevista, e aí a gestão de pessoas vai verificar a questão de férias, vai conversar com o servidor para ver como organiza melhor essa questão do tempo, de quando que vai aposentar, dentro do que já foi visto na contagem de tempo do fundamento legal, do que é melhor para o servidor ou não. Tá bom? Bom, acho que é isso sobre a aposentadoria que eu queria trazer assim, de forma mais prática. E, sim, a questão do abono de permanência. Então, o servidor completou, ele completou tempo para qualquer uma das regras, né, das regras de aposentadoria, ele pode solicitar, e não vai se aposentar, ele pode solicitar o abono de permanência. Então, o mesmo valor que ele é descontado para a contribuição para a Previdência, ele retorna, o servidor continua contribuindo para a Previdência, mas esse mesmo valor vai retornar numa rubrica de abono de permanência. Tá? Então, não necessariamente o fundamento legal do servidor solicitou o abono de permanência, cumpriu, né, para aposentar. Ele precisa necessariamente vai se aposentar pelo mesmo fundamento legal. Deixa eu voltar aqui. Então, ele completou os requisitos para aposentar por um servidor que tem direito a uma regra de transição. Então, ele completou os requisitos para a regra geral, essa da média, antes da transição. Então, até que ele complete a regra que garante a ele, que prevê para ele a integralidade e paridade, ele pode solicitar o abono de permanência por essa regra que não é vantajosa para ele se aposentar, mas ele pode já começar a receber o abono, até que ele, então, efetive a sua aposentadoria, né? É isso. Então, vamos lá. E agora também a pensão, né? A pensão por morte também sofreu algumas alterações. Então, Joelma que fez gentilmente esse slide para a gente aqui, colocando todo o histórico da pensão, né, das mudanças, mas eu vou, por conta até do tempo mesmo, vou me atentar para o que está mais vigente, tá bom? Pode passar? Pode. Então, antes aqui, só um resumo, né? Antes da emenda constitucional 103. Da 41, né? Isso aqui é antes da emenda 41, o valor, como que se era calculado o valor da pensão,
né, a cota parte, né, como que era calculado? 50% ficava para o cônjuge ou companheiro e 50% para os demais dependentes. E quando um dos dependentes perdia, né, a condição de dependente, as cotas, então, elas antes já eram revertidas, né? Ele tinha paridade, a pensão tinha paridade e sem carência relacionada ao tempo de contribuição e sem exigência de tempo de casamento ou união estável. Então, a pessoa ela poderia ser beneficiária da pensão, mesmo sem ter esses requisitos. Após, então, a emenda 41 e antes da nova emenda, a exigência aqui para que a pensão fosse concedida é que teria pelo menos 18, o instituidor, no caso, né, deveria ter pelo menos 18 meses de contribuição previdenciárias, né? Tinha que ter pelo menos 2 anos de casamento ou união estável para a concessão da pensão ao cônjuge ou companheiro. A pensão era do valor do provento até o teto do RGPS. Então, como que era o cálculo? Era o valor até o teto do RGPS e o que excedesse se calculava 70% do excedente ao teto do RGPS. E aí se tinha o valor da pensão e isso era distribuído, então, pelos beneficiários, né, que solicitaram a pensão. A atualização não tinha, então, a paridade, é feita sempre na mesma data, junto com o reajuste do RGPS. E o limite de idade na concessão da pensão para o cônjuge ou companheiro, esse aqui eu não sei. Esse aqui. Isso aí é o seguinte, atualmente a pensão ela exige tempo de idade do cônjuge ou do companheiro. Isso, é porque foi antes de desde 2015. Sempre, não é vitalícia. Isso. Eu vou falar disso daqui porque é o mesmo, eu vou falar depois na 103. E também foi vedada a percepção cumulativa de mais de 2 pensões, ressalvado o direito da opção. Isso aqui foi antes, se o óbito ocorresse antes de 2019, né, entre 2013 e 2019. Agora, como que está agora? Né? Então, após 2019, após a reforma. Agora a gente tem um novo cálculo para a pensão. Então, antigamente, vocês viram lá que era até o teto do RGPS e o excedente se calculava 70%, e isso era dividido pelos beneficiários. Agora, você calcula o valor de 50%, né, da base de cálculo, né, do instituidor, e para cada dependente, 10 mais 10%. Então, se é o cônjuge e o filho, eu vou ter 50%, mais 10% referente ao beneficiário do cônjuge, mais 10% do beneficiário do filho. Eu vou calcular 70% para a pensão. E isso que vai ser dividido entre os dois, no caso, porque são 2 beneficiários. Então, para eu fazer a base de cálculo da pensão, eu vou precisar fazer essa conta primeiro, né? 50% do salário que ele recebia, mais 10% de cada beneficiário, acha o valor da pensão e se divide pelo número de beneficiários. E não existe mais a reversão de cota. O que acontece é que quando um beneficiário deixa de receber, no caso, por exemplo, os filhos, que vão até 21 anos, né? Então, um dos beneficiários, no caso do filho, completou 21 anos. Ele vai deixar de receber, não se reverte automaticamente, você vai se recalcular. Então, vai ser 50%, se ficou só um beneficiário, no caso, ficou só o cônjuge, então vai ser 50% mais 10%. Então, o cônjuge vai receber 60%. Ok? Também houve, sim, só que o que acontece? Quando o servidor ele falece em atividade, então quando ele é aposentado, o aposentado faleceu, no caso, né, ele virou instituidor de pensão. Então, a base vai ser lá dos proventos que ele já está recebendo. Mas se o servidor falece em atividade e ele ainda não tem tempo para aposentadoria, ele não completou os requisitos mínimos para nenhum fundamento legal, a base para o cálculo da pensão ela vai ser em cima da média. Então, eu vou precisar fazer a média, eu vou calcular como se ele fosse aposentado por incapacidade, que é aquele cálculo lá dos 60%. Então, se o servidor faleceu em atividade, com 18 anos de serviço, eu vou ter que calcular, ele vai ser 60% da média. Vou calcular a média
das remunerações, e em cima dessas remunerações eu vou calcular 60% para eu achar a base de cálculo da pensão. Esse 60% eu vou então fazer o cálculo da pensão. São quantos beneficiários? 2? Então eu vou pegar 50% desses 60% e vou acrescentar 10% de cada beneficiário. Então, assim, prejudicou muito, né? Como a gente está vendo aqui, a questão da pensão. Não, vou falar agora das regras de acumulação. Então, houveram também mudanças nas regras da acumulação de pensão. Hoje, a pessoa que é o beneficiário de pensão, ele pode acumular mais uma pensão, sendo de regimes diferentes. Então, ele recebe uma pensão do regime geral de previdência social lá pelo INSS, ele pode acumular com uma pensão no RPPS. Ou, se ele for acumular do mesmo regime, tem que ser referente a cargos acumuláveis do instituidor. Aí ele pode levar 2 pensões, né? Mas fora isso, está vedado. Se o pensionista ele recebe uma aposentadoria, ele também pode acumular com mais uma pensão. Então, ele pode continuar recebendo a aposentadoria e acumular com a pensão. Só que neste caso de acumulação, você não vai levar, no caso o beneficiário, né, não vai levar 100% das duas que eles estão acumulando. Ele vai ter que optar, fazer uma opção. Qual é o benefício que eu quero continuar recebendo 100%? Eu quero continuar recebendo a minha aposentadoria, porque a minha aposentadoria é maior do que a pensão. Esse segundo benefício, que foi a pensão, vai sofrer um escalonamento, ainda vai ser menor ainda. Então, eu já fiz aquele cálculo lá, né, da pensão. 50%, dividi lá, antes de dividir. Fiz lá aquele cálculo para achar os 60% lá de... Eu sou cônjuge, virei pensionista, tenho minha aposentadoria e, como cônjuge, eu vou levar, beneficiária da pensão do meu instituidor, eu vou levar 60% do que foi calculado da base. Vamos imaginar que deu R$10.000 a pensão. Vamos fazer o exemplo aqui para ficar mais fácil. Melhor. Deixa eu ver aqui que eu fiz um exemplo aqui. Então, se a pensão, que é o meu segundo benefício, deu R$10.000, e eu não vou levar 100% desse, porque eu já escolhi a minha aposentadoria como 100%. Então, eu estou levando a integralidade na minha aposentadoria. Para eu saber qual o valor da pensão, que deu R$10.000, esses 10.000 para cada salário mínimo, que eu vou pegar esse 10.000 e vou escalonar ele em salários mínimos vigentes na época. Então, o primeiro salário mínimo, até um salário mínimo, eu vou separar lá 100%. Então, vamos imaginar que o salário mínimo da época fosse R$1.000, só para facilitar o cálculo. Então, R$10.000 é o valor da pensão. Para o primeiro R$1.000 eu vou levar 100%. A segunda faixa do segundo salário mínimo, né, que seria o mais R$1.000, eu vou levar 60%. Mais R$1.000, 40%. Mais 1.020 e o restante que sobrou, então eu separei lá R$4.000. Certo? Que escalonou lá no 100, no 60, e no 40 e no 20. Os 6.000 restantes eu vou levar só 10%. Então, eu vou somar os R$1.000 do 100%, os R$600 do mais 1.000 do 60%, 400, 200 e 600. Então, de 10.000, a pensão eu vou receber R$2.800 como segundo benefício. Então, se a acumulação, ela já prevê isso, que o segundo que eu escolher, que é o menos vantajoso para mim, porque, né, a gente geralmente vai preferir escolher o que a gente recebe maior, né, a minha aposentadoria é maior, então eu vou levar ela 100%. O segundo que eu optar, que vai sofrer esse escalonamento. Então, o benefício ele cai ainda mais. Posso passar? Deixa eu ver aqui, 50, atualização na mesma... Aí, então, a atualização continua sendo não tem paridade, isso não mudou, então continua sendo reajustada conforme o índice do RGPS anualmente. E o tempo da duração, aí a gente vai falar daquilo que estava lá também, que isso está vigente desde 2015, então não foi uma mudança que ocorreu agora com a emenda constitucional 103. Então, assim,
Isso se refere, no caso de filhos, os filhos têm direito à pensão até 21 anos de idade. E não, independente se vai continuar estudando ou não, cessa com 21 anos de idade, tá? No caso do cônjuge ou companheiro, se na ocasião do óbito, o casamento ou a união estável, ela for menor que 2 anos, o pensionista vai receber a pensão apenas por 4 meses, e aí vai cessar. Então, para que você tenha mais tempo como beneficiário, na ocasião do óbito, o casamento ou a união estável tem que ter pelo menos 2 anos, né, de união, de comprovação. Aí, muito bem, se aconteceu isso, ok, tem mais de 2 anos, né? Tem mais de 2 anos de casamento. Dependendo da idade do pensionista, essa pensão ela não vai ser vitalícia. Então, se o beneficiário, cônjuge ou companheiro tiver até 21 anos de idade na ocasião do óbito, recebe por 3 anos. De 21 a 26 anos, 6 anos, recebe 6 anos o benefício. Aí vai fazendo essa escala e hoje o que está previsto é que o beneficiário, no caso o cônjuge ou companheiro, acima de 44 anos, tem então a garantia, né, a previsão de receber o benefício de forma vitalícia. Deixa eu passar. Então aí aqui um resumo de quem pode, né? Quem tem direito a ser beneficiário de pensão? O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. O companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar. O filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: ser menor de 21 anos, inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental. E aí, nesse caso das condições, né, de invalidez ou de deficiência intelectual ou mental, é importante que isso seja visto com o servidor cadastro dependente e já com essa especificidade, para que na ocasião da pensão isso já esteja na vida funcional do servidor. Isso precisa passar pela junta médica do CIAS, então não basta apresentar o laudo, então isso tem que depois ir junto ao CIAS para poder fazer essa aprovação, né? Tem que ter o laudo do CIAS. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor e o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos seguintes requisitos: ser menor de 21 anos, inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental. Só para uma observação, essa condição do pai e da mãe como beneficiário, ela só acontece se não tiver cônjuge ou filhos como beneficiários. Se ele não tiver nenhum dependente, né, recebendo pensão como cônjuge, companheiro ou filho, aí a mãe e o pai podem entrar, da mesma forma o irmão. E a presença da mãe ou pai como dependente exclui a possibilidade da inclusão do irmão. Então, um vai excluindo o outro. Posso falar isso ou quer falar? Não, pode falar. Não, só falar rapidinho Fala. aqui. Eu quis destacar aqui esse assunto porque é um assunto que traz bastante impacto no momento da concessão de uma pensão, quando não há o registro de uma união estável na pasta funcional do servidor. Eu sei que alguns servidores vivem em união estável Eu sabia aqui de vários casos que viviam há mais de 10 anos em união estável, sem nenhum registro na pasta funcional. Então, isso é uma situação que traz bastante impacto na hora de conceder a pensão, quando não há o registro. A doutora Mônica até vai falar ali como que pode não acontecer. Mas a gente, administrativamente, sempre aconselha o servidor a fazer esse registro. Se ele vive uma estável, tem intenção de construir família com aquele outro cônjuge ou aquela outra cônjuge, ele deve fazer o registro que ele vive uma união estável com fulano ou com beltrano. Né? Por quê? Para facilitar no momento de uma concessão de pensão, até porque nós não sabemos quem vai primeiro. Né? Todos nós sabemos que um dia nós vamos embora, mas a gente não sabe quem vai primeiro. Então,
existem alguns documentos estabelecidos pela portaria 4645 de 2022, que ela diz que o servidor ele pode apresentar pelo menos 2 desses documentos para comprovar a união estável. Seria certidão de nascimento de filho à vida em comum, certidão de casamento no religioso. Às vezes a pessoa pode ter casado no religioso e não ter a certidão de casamento civil, né? Declaração de união estável registrada em cartório. É ir ao cartório, comparecer ao cartório com o seu companheiro e fazer a escritura declaratória de união estável para que fique lá confirmada a intenção de constituição de família. Ou uma sentença judicial de reconhecimento de união estável, que é o que a doutora Mônica vai falar, o que é que precisa ser feito? Caso o servidor, a servidora faleça, não tem nenhum registro, vai ter que fazer o reconhecimento judicial. A doutora Mônica vai dar as orientações. Hã? É melhor falar logo, né? Deixa eu só falar os outros itens, que aí você já fala logo. Pode ser também declaração de união estável, tá? E declaração de imposto de renda do servidor aposentado e de imposto interessado como dependente. Prova de residência do mesmo domicílio. Eu estou dando ali, elencando ali, documentos que às vezes a pessoa já pode ter e deixar arquivar. Residência de mesmo domicílio, registro em associação de qualquer natureza onde o companheiro já conste como dependente do outro, apólice seguro onde tenha o companheiro como beneficiário, uma ficha de tratamento e assistência médica que conste já o companheiro como inscrito, a escritura de compra e venda de um imóvel em nome dos dois, né? Disposições testamentárias, declaração feita perante tabelião, como eu falei, encargos, provas de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade em comum, de ato comum da vida civil, ter uma procuração passada para o outro, ter uma conta bancária conjunta, ou outro documento que comprova, por exemplo, ter plano de saúde dos dois. Então, são alguns documentos que podem servir de prova de comprovatória de união estável. E que a gente aconselha que o servidor que vive em união estável faça o registro para que facilite na hora da concessão da pensão. Que a pensão já está tão prejudicial, mas 10% que seja da pensão é a pensão. E se não for, não tiver o registro, não vai poder conceder a pensão. Doutora Mônica, pode falar. Deus. Não, esse aqui está ruim também, não está muito bom, não. Então, gente, quase boa tarde, né? Mas pegando o gancho aí da Joelma e da Sabrina, realmente essa questão da documentação ela é muito importante. Porque às vezes só uma prova testemunhal ela não é suficiente para comprovar essa qualidade de dependente. E isso dá um desdobramento judicial, não só com relação a cônjuge ou companheiro. Mas assim, nós temos um caso lá no sindicato de uma mãe que o filho faleceu muito novo e assim, ninguém se espera, não, um rapaz de 35 anos, né, faleceu aqui na instituição e a mãe era dependente econômica dele, só que não tem prova nenhuma dessa dependência econômica. Então assim, ela não era dependente do imposto de renda, não tinha nenhum documento, além de contas, né, que demonstram que eles residiam na mesma residência. Então, isso dá um trabalho enorme, não somente com relação ao companheiro e cônjuge, mas se, no caso de um filho, né, um servidor que tem esse ônus de sustentar a casa dos pais, porque no caso de pai e mãe, você tem que fazer uma comprovação. Não é presumida essa dependência econômica, como é no caso do companheiro e da companheira. Então, é importante que realmente tenham esses documentos nos assentamentos funcionais de vocês, porque na via administrativa provavelmente vai ser negado, porque não diante da inexistência de prova, e mesmo que a gente vá leve a questão judicialmente, é difícil, porque geralmente a justiça não reconhece apenas com o indício dessa prova, que é só a prova testemunhal. A gente precisa, no caso, ter uma prova documental também. Então,
Então isso é muito importante a gente estar atento, que ninguém pense, realmente, a gente não pensa em morrer, né, gente? Mas a gente precisa se preparar para determinadas situações da vida. Então é importante que haja essa preocupação nos documentos, e aí tem toda essa relação aí, né, principalmente quem vive, até mesmo na união estável com a declaração, né, precisa fazer a justificação, né, porque muitas das vezes não é apenas suficiente a escritura de união estável, porque hoje em dia tem muita fraude. Sim. Entendeu? Então, infelizmente, os documentos são importantes, além de uma escritura de união estável. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu quero alertar também o seguinte, eu não sei se aqui alguém já tem o registro da união estável por meio da escritura pública, né? Mas a gente já teve casos aqui de servidores que tinham o registro da união estável feito por escritura pública. Agora, é necessário também alertar vocês de que a escritura pública, ela não tem caráter permanente e só dura enquanto a união estável durar. Mas é necessário também que o companheiro ou companheira que acabou, que quando acabar a união estável, ele vá ao cartório registrar a revogação daquela escritura. Ele tem que fazer a revogação da escritura se a união estável já se extinguiu. Porque às vezes a gente vai... Qual é o papel do IFE na esfera administrativa? Recebi uma escritura pública de união estável. Eu entro no cartório e pergunto, essa escritura pública ainda está em vigor? Ela está valendo? Foi feito lá 10 anos atrás, 20 anos atrás, não sei se as pessoas vivem mais em união estável. Vivem ainda. Aí o cartório vai dizer, está em vigor sim, a pessoa não revogou a escritura. Se revogou a escritura, a união estável foi extinta, acabou. Mas se não revogar, mesmo que a união estável não exista mais, está registrado no cartório, está válido. É só isso que eu quero alertar. Porque eu já tive caso aqui de escritura pública de união estável de muitos anos. E aí eu fiquei na dúvida, porque nós, instituição, desconhecíamos aquela união estável dentro da instituição. Nós não sabíamos. Então o cartório foi obrigado a recorrer ao cartório para saber, está em vigor ainda essa união estável? Está. Então, quem vive a união estável também tem que ter esse cuidado. Por exemplo, se eu estou casado, eu terminei meu casamento, o que eu faço? Eu não vou ao cartório averbar a separação ou o divórcio? Quem faz a escritura pública da união estável também tem que ter essa preocupação. Um dia, a união estável ser extinta e vai ao cartório também fazer a revogação da escritura. Eu acho que acabou, né? Então, aí só reforçando, pessoal, que todo esse trâmite, tanto da aposentadoria quanto da pensão, que a gente faz aqui de forma administrativa, tudo isso depois a gente precisa encaminhar, isso tudo é encaminhado, mesmo com a pessoa já sai, a portaria já saiu, a pessoa já está aposentada, isso tudo depois vai para o Tribunal de Contas para ser julgado. Né? Então, é um trâmite que, né, às vezes as pessoas, minha contagem de tempo não saiu, né? Mas por quê? A gente precisa fazer com todo cuidado, porque, e às vezes exigindo documentações, como vocês viram aqui, porque isso tudo depois vai ser julgado no Tribunal de Contas e eles têm até 5 anos para julgar. Então, a pessoa aposentou, já mudou a vida, já está em outro lugar e às vezes... por conta de detalhes ali, né, o tribunal pode julgar improcedente, legal, e a pessoa tem que voltar a trabalhar. Então, é um trâmite que a gente faz, né, de forma administrativa, e as exigências que a gente vai, precisa trazer isso, apresentar isso, é para compor realmente o processo o mais devidamente possível, né, para que isso não aconteça, para que isso lá seja julgado lá de forma legal, né, e a gente não tenha mais nenhum tipo de complicação. Bom, era isso a minha fala. Acho que agora... Cadê o slide de... Cadê a Amado? Deixa eu ver se é esse aqui. Cadê o slide seu? Onde que está? Aqui, aí. achou. Vai aqui nessa setinha aí. Aí. Pode passar? Então, gente, continuando aqui, né? Não tem
como a gente falar sobre regras de aposentadoria e pensão sem falar da contagem recíproca, né? O que é isso, né? É a questão da averbação, certidão de tempo de contribuição. A contagem recíproca, ela faz parte do sistema previdenciário brasileiro. E como a Joelma, a Sabrina também colocaram, né, muitos de vocês já exerceram outras atividades, né? E é importante que esse tempo seja averbado, né? Seja dado um destino. E aí, e essa contagem recíproca, né, o que significa? Eu tenho um tempo lá no INSS, no regime geral de previdência, trabalhei como bancário, ou fui professor de uma escola particular também, ou outras situações. Esse tempo você pode averbar, isso são as legislações, né, que eu coloquei, mas eu não vou citá-las, que é o regramento da contagem recíproca, né, onde que está a previsão legal. Mas o que é importante a gente saber? Que quem tem um tempo de contribuição, seja na iniciativa privada ou pública, ela pode ser averbada. É isso que é contagem recíproca. Existe uma reciprocidade entre os regimes previdenciários. Nós temos o regime geral e nós temos o regime estatutário, que é o regime que rege vocês, servidores. E aí você pode pegar o tempo contributivo lá do INSS, e averbar no RPPS, ou também o RPPS, hoje em dia, né, essas mudanças nas regras, né, o serviço público era um serviço muito almejado por todos antigamente, né? Mas eu acredito que as questões aí jurídicas mesmo acontecem, o brilho está se perdendo, né? Porque não temos mais a estabilidade, né? A integralidade também já acabou, então é algo, sim, a se pensar se vale a pena continuar ou não no serviço público. E aí quem tem um regime, tem esse período, pode também averbar no INSS. Ou pode também, eu tenho um tempo lá da Prefeitura de Campos e tenho um tempo do Estado. Entre regimes jurídicos também pode ser feita essas averbações. E além de o que a gente não pode? Não há uma previsão legal sobre uma contagem recíproca entre regimes de previdência complementar, porque ainda é um outro tipo de regime, então não existe ainda essa previsão legal. Agora, uma coisa que eu acho interessante, pode passar. Dentro dessa mudança, a gente pode também, que é a chamada contagem recíproca pós-morte, porque como a Joelma e a Aline a Sabrina estava conversando sobre pensão por morte, hoje a pensão por morte ela é dividida em vitalícia e temporária. E aí tem lá aqueles requisitos, né, de tempo, no caso são 2 anos, e idade também, a depender da idade. Então, acima de 44 anos, então, digamos que tem uma pessoa que tem uma união estável, né, de 2 anos, ou um casamento também, mas ele não tem os 18 meses de contribuição. É a partir de 18 meses que você consegue, que torna essa pensão vitalícia. Então, mas eu sei que meu companheiro ou a companheira, né, meu marido, tem um tempo lá fora, ele trabalhou em alguma instituição. Então, essa CTC, né, esse documento também pode ser feito pós-morte. Não é apenas para aposentadorias. Eu acho isso interessante, porque, embora a lei, o artigo fala que é para fins de aposentadoria, será assegurada essa contagem recíproca, mas hoje já existe, no artigo 222, pode passar, por favor, a previsão que é para todos os tipos de benefícios, que no caso é a pensão e a aposentadoria. Então, pode ser feita também uma averbação de um tempo para fins de eu chegar a essa contribuição de 18 meses necessária para eu ter um benefício de pensão vitalícia. Uma outra situação também. E qual o documento que é feito? Né? Lá no sindicato sempre surge servidores, porque nessa situação de aposentadoria,
querendo, né, pedindo auxílio nosso para requerer a certidão de tempo de contribuição. A certidão de tempo de contribuição é o documento, né, é um formulário que a gente preenche para requerer, tanto no RGPS ou no RPPS, para poder a gente fazer essa averbação. O que tem acontecido muito, em alguns casos aqui de alguns servidores, é que eles ingressaram no IFE antes de 88, né, sem concurso, e aí agora vão lá com a Sabrina, né, requerer a aposentadoria. E aí se deparam com a situação da averbação que foi extinta, uma averbação automática, que é aqueles que ingressaram antes, aquele período de 87, 86, o período público seletista, né? Esse período não houve averbação automática. E aí precisa, lá no INSS, requerer uma certidão de tempo de contribuição. E isso acaba impactando, né? Até no planejamento da pessoa, porque sem a CTC não consegue usufruir o abono de permanência. E não consegue aposentar, né? Porque o abono, né, ele precede o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria. Então, como houve uma alteração na legislação por meio dessa medida provisória, 871, então essa averbação automática hoje em dia não existe mais. Então existe uma necessidade, principalmente para aqueles servidores que ingressaram antes do regime jurídico, né, requerer uma certidão de tempo de contribuição. Isso é muito importante. E a CTC também, ela pode ser revista a qualquer tempo. Não existe um prazo, né, para que a gente promova a revisão. O que é importante é que se você já averbou, por isso que o que Sabrina colocou é muito importante, e é a mesma orientação que a gente também costuma passar para o servidor, não faça de imediato uma averbação. Porque depois, lá na frente, você repensa, quer levar para outro lugar, desiste daquilo, e se tiver já ocorrido uma incorporação, você ter recebido alguns benefícios por meio dessa averbação, você não pode mais desaverbar aquele tempo. Então isso é importante. A certidão de tempo de contribuição, ela pode ser revisada a qualquer tempo, desde que não houve nenhum benefício econômico na sua vida funcional. Então, aquele período que você obteve, por exemplo, abono de permanência, você não pode revisar a sua certidão. Como também você pode cancelar, eu estou com a minha CTC, mas eu não quero mais fazer a averbação. Hoje ainda permite a acumulação de 2 aposentadorias, né? Então, às vezes, você quer ter uma aposentadoria no RPPS e quer ter uma aposentadoria lá no RGPS. Então, hoje ainda é permitido isso pela Constituição Federal. Então é melhor a averbação, né, essa certidão de tempo de contribuição, esse pedido ser feito quando realmente ter certeza, não, eu vou averbar esse tempo, é isso que eu quero, porque senão depois dá um trabalho enorme. A gente tem casos lá de revisão de CTC, já está arrastando aí o INSS, a fila de análise é gigantesca. Então, assim, são processos demorados e acaba o servidor não alcançando aquele benefício de imediato. Uma outra situação que eu gostaria também de compartilhar é com relação o servidor público demitido ou cassado a sua aposentadoria, ele também pode requerer a CTC. Isso é pacífico. Eu não sei se aqui no IFE tem alguns casos, né, de servidores demitidos, mas eles também podem, né, estar requerendo essa certidão de tempo de contribuição, levando ou para outro regime jurídico ou até mesmo para o INSS. E agora eu vou falar um pouquinho, que eu achei interessante, como tem muitos servidores que trabalham em áreas especiais, né, de exercício de atividade, né, especial aqui no IFE. Até então, hoje nós já temos uma previsão, né, constitucional da aposentadoria especial. A aposentadoria especial
eu não coloquei, então até mais cedo conversei com Sabrina, falei, como é um assunto polêmico, eu não vou, mas eu vou dar uma pincelada, porque é um assunto importante também. Hoje, né, foi um avanço do Supremo Tribunal Federal no julgamento desses temas, 942 e tem o 278 também, já há um reconhecimento da atividade, da conversão da atividade especial para uma atividade comum até 2019. Isso é um avanço que foi conquistado, que até então a gente não tinha esse regramento para solicitar essa conversão. Então, professores, né, área médica no IF, né, tem várias, né, categorias que trabalham com essa questão da periculosidade e insalubridade. Então, hoje é permitido. O que acontece? É a questão do PPP ou LPCAT. Por quê? Para a gente converter tempo especial, meu tempo insalubre, meu tempo periculoso, a comprovação desse tempo, antigamente, era feito com enquadramento profissional. Hoje não é mais. A gente precisa desses documentos. E até onde eu sei, o IFE agora que começou a constituir uma comissão, né, para fazer essa verificação, né, essa análise de emissão de PPP e LPCAT. Então, isso acaba dificultando para quem exerce a atividade, já exercia essa atividade especial, porque com a conversão retroage, sem o documento PPP ou LPCAT, a gente acaba não conseguindo, né, esse benefício. E por que isso é importante? É importante porque tem, como a Sabrina falou, o abono de permanência. Se algum servidor, lá em 2019, já tinha preenchido os requisitos para uma aposentadoria especial, e qual era o requisito? 25 anos de efetiva exposição. Esse não exigia a idade mínima, né, antigamente. E aí, se você naquela época, lá em 2019, já tinha esses requisitos, você pode requerer o abono. Porque o abono de permanência, como a Sabrina colocou, é um benefício que não é apenas para aquela regra que eu quero de aposentadoria. Se eu preenchi o requisito de uma aposentadoria por idade, eu posso requerer hoje o abono de permanência? Posso. Mesmo que não seja a regra que eu almejo aposentar. Porque às vezes você já tem a idade mínima, mas ainda eu tenho 25 anos e 62 anos de idade. Eu posso requerer o abono, mas eu quero aposentar com meus 30 anos de tempo de contribuição. Eu ainda estou pagando pedágio de 100%. Então, é interessante. O abono de permanência, ele não fixa a regra da sua aposentadoria na hora de aposentar. Você pode usufruir o abono, mesmo que seja lá na frente você vai ser aposentado por uma outra regra. E essa conversão de tempo especial é possível ser feita, é legal, é cabível, já existe o amparo jurisprudencial do STF, só que administrativamente a gente ainda tem esses impasses por conta da documentação, que é o LPCAT e o PPP. E que é pela média. Outro detalhe. A aposentadoria especial, a fixação dos proventos dela é sem paridade e sem integralidade, é média. Então, assim, é uma aposentadoria que tem que ser pensada, porque às vezes, eu vou pela especial, mas a aposentadoria especial ela não é a regra mais vantajosa. Embora ela considere, e hoje pelo fator da idade, piorou muito mais, né? Porque quando exigia apenas 25 anos de exposição, beleza, eu tenho 25 anos, uma pessoa com 50 anos, 48 anos, já poderia aposentar. Mas hoje, com a reforma, colocou uma idade mínima de 60 anos. Então, perdeu até a finalidade da aposentadoria especial, porque vinculou um tempo de exposição de 25 anos, mais a idade mínima de 60 anos. Então, acabou se tornando muito penoso, né? Penosa a regra, né? E ainda muito pela pior. média aritmética. E ainda pela média. Sempre foi, né? A aposentadoria especial, ela não é. Porque sempre vai pela regra, a gente sempre utilizou as regras do RGPS, mas ela é sempre calculada pela média. Então, isso é algo também a se pensar. Mas
é interessante para fins de abono. Nesse momento é bom analisar, porque você pode conseguir pelo menos o abono enquanto ele ainda está previsto. E assim, por fim, eu quero colocar à disposição o Senasef. Nós estamos lá, e são as coisas que eu gostaria de falar, né? A aposentadoria também por incapacidade. Fui aposentado por incapacidade, mas dentro de um prazo de 5 anos você pode ser reavaliado e retornar ao trabalho. Nós temos até um caso lá no sindicato com uma demanda judicial de um servidor daqui, que ele foi aposentado por incapacidade e essa aposentadoria, infelizmente, ela é média, né? Então a pessoa está com 34 anos, faltando 1 ano para chegar aos 35 anos, foi cometido com uma grave doença e foi aposentado por incapacidade. E a gente está tentando reverter essa situação judicialmente, porque esse retorno depende da avaliação médica, né? Então, assim, a aposentadoria por incapacidade, né, ela tem um requisito, né, que ela prescinde um laudo médico, né, para a gente tentar retornar esse servidor para que ele seja aposentado com uma regra melhor, né? No caso, infelizmente, das mudanças ocorridas na emenda, a pior foi na pensão e na invalidez. E tirou as doenças contagiosas, as doenças graves, do rol de doenças com pagamento de 100%. Então, isso é muito ruim. E a pessoa já está doente, né? E por cima tem um ganho, assim... Cai demais. Muito mínimo, né? Só no caso de acidente de trabalho que faz a média de 100%. E são essas considerações que eu gostaria de fazer. É importante a aposentadoria, né? Eu coloquei isso no final, que ela na verdade, né? Ela é encerramento, né? Ela é muito além do que um encerramento de uma carreira, né? Então, ela é o início de uma nova fase da vida, e isso ela precisa ter planejamento. É importante que a gente tenha sempre esses debates com relação às regras de aposentadoria, porque essa emenda foi aprovada assim, no apagar das luzes, né? Como a Joelma falou, né? Já está aí sendo estudada uma nova reforma, que provavelmente vai ser muito pior ainda do que essa. Então é importante a gente estar atento a esse movimento que está ocorrendo, porque isso acaba, você trabalha em cima de um patrimônio, em cima de um salário, e você é aposentado com um salário assim, pela metade, né? A pensão, então, não vou nem comentar. Mas o sindicato, gente, nós, tanto eu como o Paulo Guilherme, que é um outro colega advogado, nós estamos lá à disposição de vocês para tirar suas dúvidas, para orientar em requerimentos de CTC, que tem lá um rol de documentação que a gente precisa apresentar, seja no INSS, ou seja no órgão, né, para poder a gente estar auxiliando nesse pedido de aposentadoria e orientar também sobre as regras, né, da aposentadoria. Tá bom? Eu agradeço o convite, né, muito feliz por esse dia, e a gente está à disposição. Só isso que eu gostaria. Então, só reforçando o que Mônica muito bem explicou aqui sobre a questão da certidão de tempo, para os servidores que entraram na instituição antes do regime jurídico único, já providenciar, então, essa certidão de tempo no INSS, desse tempo anterior a dezembro, né, de 90. Para que isso agilize, porque como ela mesma apontou, o INSS é moroso nessas questões. Na verdade, assim, como a gente entra lá com pedido no INSS, vai para diversas agências no Brasil, né, do INSS. E cada agência trabalha de uma forma. E às vezes algumas exigem várias coisas, e aí demora a sair essa certidão, outras saem muito rápido. Então, o que a orientação é, faça logo o pedido, que você que, né, já entrou antes de 90 no IFE, faça o pedido referente a esse tempo, para que isso já seja agilizado na sua vida, para quando você precisar, lá na frente, aposentar, isso já está resolvido, né? E é isso, gente. Obrigada.
agradeço a Joelma, Sabrina, Mônica, por estar aqui conosco nesse tempo, agradeço a presença de vocês. Ah, então uma lembrança para vocês, o certificado também vai para o Fábio, a gente vai entregar. O certificado, uma lembrança para vocês. Educação profissional. Obrigada, Tem que chamar aqui o seu pendrive, já muito obrigada. Vou tirar. Vou tirar aqui o pendrive. Fala com o João Marcelo, Fábio, tirar uma foto nossa. Eu também quero. A Aline, Fatia quer falar uma coisa, pode? Tá, claro. Gente, bom dia, boa tarde. Mas todas essas mudanças, gente, passa pelo Congresso, passa pela votação, passa pela nossa participação enquanto servidores públicos. Importante a nossa participação nos eventos, assim, nas palestras do sindicato, como sindicalizado. E tudo isso passa batido, né? Sem a gente nem saber, nem participar. E o sindicato, Será que né, atualmente está tendo Deixa eu fechar aqui, tirar. Fecha tudo. a questão sobre a 113 e outras questões, sobre os docentes e sobre os... É porque você está mexendo aí, eu não consigo. Mais um documento. Sim, pode fechar. Depois que vai, muita coisa que está aqui, a gente não sabia. Passou batidas, né? E tudo isso passa pelos políticos, né? Passa pelo Congresso. Então, da gente estar atento às questões do sindicato, às questões do governo, e a gente também está atento à questão de quem a gente vota, de quem está votando a favor dessas questões contra os trabalhadores. Então, da gente ter mais participação na nossa vida pública, né, enquanto servidor público, enquanto professor, né, de estar falando para os nossos alunos, de estar atento, né, às questões que são resolvidas nos gabinetes dos nossos políticos. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, em nome do professor Carlos Boinar, que está hoje numa atividade externa, né? E desejar a todos um bom feriado. Né?